restaurante Mirante Imperial era um santuário de vidro e aço, suspenso sobre as luzes noturnas de pitangueiras. O ar-condicionado mantinha o ambiente em uma temperatura fria e calculada, assim como as conversas que flutuavam em sussurros polidos entre as mesas. O tilintar de talheres de prata contra a porcelana era a trilha sonora da opulência, um som que Fabiano Alencar conhecia bem, mas que naquela noite soava como marteladas em sua cabeça. Sentado em uma das mesas mais privilegiadas, seu terno de grife parecia uma armadura que já não conseguia esconder as rachaduras em sua compostura. Ao seu lado, seu filho Pietro, de apenas 8 anos, era o epicentro de uma tempestade silenciosa que estava prestes a explodir, transformando o luxo ao redor em um cenário de puro desespero e humilhação pública para um homem que acreditava controlar tudo. A crise de Pietro não começou com um estrondo, mas com um zumbido baixo, um balançar de corpo que se intensificou até se tornar um tremor incontrolável. As luzes brilhantes dos lustres de cristal, os múltiplos ecos das vozes e o cheiro forte do vinho no ar formaram um ataque sensorial avassalador. O menino levou as mãos aos ouvidos, e um choro agudo e desesperado rasgou o silêncio respeitoso do salão. Todos os olhares se voltaram para eles. Eram olhares de reprovação, de incômodo, de pena disfarçada de superioridade. Fabiano sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele tentava acalmar o filho com sussurros firmes, ordens disfarçadas de carinho, mas sua própria frustração tornava suas mãos rígidas e sua voz trêmula. Cada tentativa falha era mais uma prova de sua impotência, um gigante dos negócios reduzido a um pai fracassado. Do outro lado do salão, Marina observava a cena com uma dor que lhe era familiar. Com seu uniforme simples e um coque apertado, ela se movia entre as mesas como uma sombra, treinada para ser invisível. Seu gerente fez um gesto discreto, um aviso claro para que ela não se intrometesse, para que deixasse o cliente rico lidar com seu problema particular. Mas ela não viu um problema. Viu o reflexo de seu irmão Davi em cada gesto de agonia de Pietro. Ignorando a ordem silenciosa, ela deixou a bandeja de bebidas em uma estação de serviço e caminhou em direção à mesa de Fabiano. Seus passos eram lentos, deliberados, sem a pressa de quem quer resolver uma situação, mas com a calma de quem entende a dor. Ela não olhou para o pai, mas para a criança, e com uma serenidade que parecia impossível naquele ambiente, ajoelhou-se no chão de mármore. Então, algo mudou a atmosfera do lugar. Marina não disse uma palavra, apenas começou a cantarolar. Não era uma canção de ninar famosa, nem uma música com letra, mas uma melodia incrivelmente simples e suave, uma sequência de notas que parecia flutuar no ar como uma pluma. O efeito foi imediato e assombroso. O choro de Pietro vacilou, depois parou. Suas mãos desceram dos ouvidos. Seu corpo parou de tremer. Ele virou o rosto molhado de lágrimas e olhou para aquela estranha no chão, seus olhos encontrando os dela com uma confiança e uma calma que Fabiano jamais havia testemunhado. Para o CEO, o mundo parou de girar. O barulho do restaurante desapareceu, os olhares de julgamento sumiram. Tudo o que ele via era aquela garçonete que, em poucos segundos, com uma melodia, havia construído uma ponte até seu filho. Uma ponte que ele, com toda a sua fortuna e poder, passara anos tentando erguer em vão. O silêncio que se instalou na mesa de Fabiano Alencar era mais pesado do que qualquer ruído que o restaurante já havia abrigado. Ele observava Marina, ainda ajoelhada, segurando a mão pequena de Pietro, e sentia uma mistura de gratidão e profunda vergonha. Quando ela se levantou, seus olhos se encontraram pela primeira vez, e ele viu nela uma força tranquila que contrastava com seu próprio caos interno. Impulsivamente, ele pegou sua carteira, movido pelo único instinto que conhecia para resolver problemas: o dinheiro.
Ele ofereceu a ela uma quantia absurda, um maço de notas que seria o salário de meses, pedindo que ela lhe ensinasse o truque. A palavra soou vazia e vulgar no ar, e ele se arrependeu no instante em que a pronunciou. O mundo dele, antes um tabuleiro de xadrez onde cada peça se movia sob seu comando, agora parecia um labirinto de emoções que ele não sabia navegar. Marina olhou para o dinheiro e depois de volta para o rosto angustiado de Fabiano, e um sorriso triste tocou seus lábios. Ela gentilmente empurrou a mão dele de volta, recusando a oferta, sem uma palavra de julgamento. "Não é um truque", ela disse suavemente, sua voz firme, mas cheia de uma compaixão que o desarmou completamente. "Era a canção do meu irmão, Davi. Ele também via o mundo de uma forma diferente, sentia tudo com mais intensidade. A melodia o ajudava a encontrar um lugar de calma no meio da tempestade. Ao falar de Davi, seu olhar se perdeu por um instante, como se estivesse revisitando um lugar sagrado e doloroso. Para Fabiano, aquela recusa não foi uma ofensa, mas uma revelação. Ele percebeu que havia tentado comprar algo que não tinha preço. Um ato de pura e genuína empatia. A história dela se desenrolou ali, entre as mesas luxuosas, em sussurros que carregavam o peso de uma vida inteira. Marina contou sobre Davi, sobre a alegria que ele encontrava em coisas simples, como o alinhamento perfeito de seus carrinhos de brinquedo, e sobre o pânico que o dominava em lugares barulhentos. Ela descreveu a luta diária para protegê-lo, o amor incondicional que a movia e a dor devastadora de perdê-lo. A única clínica que oferecia o suporte de que ele precisava, um refúgio para dezenas de famílias, havia sido fechada abruptamente. Sem aquele apoio, Davi regrediu, se fechando em um silêncio do qual nunca mais saiu. É incrível como, às vezes, as histórias mais transformadoras começam com um gesto que ninguém vê. Se você também acredita no poder desses relatos, considere se inscrever para que mais vozes como a de Marina possam ser ouvidas. Fabiano ouvia cada palavra como um golpe físico. A opulência ao seu redor de repente pareceu obscena, uma zombaria da dor real e tangível que aquela jovem carregava com tanta dignidade. Ele viu em seus olhos não apenas o luto, mas a resiliência de quem amou profundamente. A história dela não era um pedido de pena, mas um testamento de amor. Naquele momento, a armadura de CEO de Fabiano Alencar se desfez em pó. Ele não via mais uma garçonete, mas uma professora, alguém que detinha um conhecimento muito mais valioso do que qualquer estratégia de negócios. Ele não precisava de um truque, ele precisava entender. A vergonha deu lugar a uma humildade desesperada. Ele a olhou, a voz embargada pela primeira vez em anos, e fez um novo pedido, um que vinha de um lugar de completa vulnerabilidade. "Por favor", ele disse, e a palavra soou estranha em sua própria boca, despojada de qualquer autoridade. "Não me ensine um truque, me ensine a ser pai, me ensine a entender meu filho." A proposta não era mais sobre dinheiro ou emprego, mas sobre um resgate. Ele ofereceu a ela um cargo, não como babá, mas como uma consultora, uma mentora para ele e para Pietro. Ele queria que ela entrasse em suas vidas e trouxesse consigo aquela calma, aquela compreensão que ele tão desesperadamente buscava. Marina hesitou, o peso da memória de Davi pairando sobre ela. Olhou para Pietro, que agora a observava com curiosidade e confiança, e viu uma chance. Não de substituir seu irmão, mas de honrar sua memória, ajudando outra criança a encontrar sua voz e sua paz no mundo. Ela aceitou. A chegada de Marina na mansão dos Alencar foi um choque de realidades. A casa era um palácio de mármore frio e vidro, silenciosa e impecável como um museu. Cada objeto parecia intocável. Cada corredor ecoava a solidão de seus moradores. Pietro vivia em um mundo à parte. Um quarto que era um santuário de texturas suaves e luzes controladas, mas que também era uma bolha de isolamento.
Marina entrou naquele espaço não como uma intrusa, mas como uma convidada. Ela não tentou mudar as regras do menino, mas aprendeu a linguagem delas. Sentou-se no chão com ele por horas, sem dizer uma palavra, apenas observando a forma como ele interagia com seus brinquedos, a melodia suave sempre presente em seu cantarolar baixo, criando uma ponte de som e segurança entre eles. Aos poucos, a presença de Marina começou a aquecer a casa. Ela ensinou Fabiano a ver os pequenos sinais, a entender que a recusa de Pietro em usar uma camisa de certa cor não era teimosia, mas uma dor sensorial real. Mostrou a ele como o balançar do corpo era uma forma de se autorregular, não um comportamento a ser corrigido. Juntos, eles criaram rotinas visuais, transformando o dia a dia caótico em uma sequência previsível e segura. Fabiano, o homem que comandava reuniões com líderes mundiais, se via aprendendo a celebrar vitórias minúsculas, como o momento em que Pietro fez contato visual por 3 segundos a mais, ou quando ele, pela primeira vez, pegou a mão do pai por iniciativa própria. Eram progressos lentos, mas para ele pareciam milagres. O vínculo entre Marina e Pietro floresceu de uma maneira que Fabiano só podia observar com admiração e uma ponta de inveja. Ela não falava com ele como uma criança, mas como um igual, respeitando seu silêncio e celebrando suas formas únicas de comunicação. Eles desenvolveram seus próprios jogos, suas próprias piadas silenciosas. Pietro começou a sorrir mais, a explorar outras partes da casa, sempre com Marina por perto, sua âncora em um mundo que antes o assustava. Fabiano, por sua vez, sentia algo novo crescendo dentro de si. Esperança. A cada risada de seu filho, a cada momento de calma, ele sentia a dívida com Marina aumentar. Uma dívida que ele sabia que nunca poderia ser paga com dinheiro. Movido por essa gratidão e por uma curiosidade crescente sobre a injustiça que ela havia sofrido, Fabiano decidiu usar seus recursos para investigar o fechamento da clínica que ela mencionara. Ele acreditava que poderia, de alguma forma, corrigir aquele erro. Talvez reabrir a instituição e oferecer a Marina uma forma de fechar sua ferida. Ele contratou os melhores investigadores, pedindo um relatório completo sobre a transação imobiliária que levou ao fim do único refúgio de Davi. Ele fez isso em segredo, planejando uma surpresa, um grande gesto que demonstraria sua gratidão e seu compromisso. Naquele momento, ele não estava apenas buscando respostas sobre uma clínica, estava começando a questionar a própria fundação de sua vida. É por jornadas de transformação como essa que continuamos a contar essas histórias, e sua inscrição nos ajuda a manter essa chama acesa. O envelope pardo chegou em uma tarde chuvosa. Fabiano o abriu em seu escritório, as paredes de vidro exibindo a cidade cinzenta lá fora. As páginas continham jargões legais, registros de propriedade e balanços financeiros. Ele folheou os documentos com a eficiência de sempre, até que um nome saltou da página, um nome que fez o sangue gelar em suas veias: Alencar Corp. Sua própria empresa estava listada como a compradora do terreno. Mas o choque maior veio na assinatura do contrato de aquisição. Uma assinatura que ele conhecia melhor do que a sua própria. Era a caligrafia forte e implacável de seu pai, o fundador do império que ele agora comandava. A clínica não havia sido apenas uma vítima do mercado. Fora um alvo deliberado em um esquema de especulação imobiliária. A verdade o atingiu com a força de um soco no estômago. A fortuna que lhe proporcionava todo aquele luxo, a mesma fortuna que lhe permitiu contratar Marina, fora construída sobre a ruína da vida dela. O fechamento da clínica não foi um acidente, foi um ato de ganância fria e calculada, orquestrado pelo homem que lhe deu o sobrenome. Ele olhou para o retrato de seu pai na parede, o mesmo olhar de aço, a mesma postura de poder inabalável.
Pela primeira vez, Fabiano não viu um ídolo, mas um monstro. E o medo mais profundo o assaltou. O medo de que aquele mesmo sangue, aquela mesma frieza, corresse em suas próprias veias. A culpa era um veneno se espalhando por seu corpo, paralisando-o. Nos dias que se seguiram, um abismo se abriu entre ele e Marina. Ele não conseguia olhá-la nos olhos sem ver a imagem de Davi, sem sentir o peso esmagador de sua herança tóxica. Ele se tornou distante, silencioso, mergulhado em uma angústia que não podia compartilhar. Marina percebeu a mudança imediatamente. A conexão que eles estavam construindo começou a se esfarelar. Ela via a dor nos olhos dele, mas a interpretava como arrependimento. Talvez ele estivesse reconsiderando tê-la em sua vida, a garçonete que não pertencia àquele mundo. A tensão na casa tornou-se quase insuportável, um silêncio carregado de segredos e mal-entendidos. O progresso de Pietro estagnou, sentindo a ansiedade dos dois adultos que eram seu porto seguro. Fabiano estava preso, sabendo que a verdade destruiria tudo, mas o segredo já estava envenenando o milagre que ele mal começara a viver. A cerimônia de reinauguração da clínica era um evento modesto, mas carregado de uma energia palpável de renovação. O cheiro de tinta fresca se misturava ao perfume das flores que adornavam o pequeno palco montado no jardim. Para Marina, que fora convidada sem maiores explicações, cada detalhe era uma facada no coração. Ela se lembrava daquele mesmo jardim, das paredes descascadas e do silêncio desolador do último dia. Agora, tudo brilhava com uma esperança que lhe parecia estranha, quase ofensiva. Ela se manteve no fundo da pequena multidão, os braços cruzados como uma barreira contra as memórias. No palco, Fabiano Alencar ajustava o microfone. Suas mãos, normalmente tão firmes, tremiam visivelmente. Ele não usava o terno de CEO, mas uma roupa simples que o fazia parecer vulnerável, um homem despido de suas defesas, prestes a enfrentar seu maior julgamento. Ele começou a falar, sua voz ressoando com uma hesitação que ninguém ali jamais associaria ao seu nome. Não era o discurso polido de um empresário, mas o desabafo de um homem quebrado. Ele falou sobre legados, sobre as fundações que herdamos e sobre as rachaduras que muitas vezes se escondem sob uma fachada de sucesso. Seus olhos varreram a plateia, passando por rostos curiosos e repórteres, até encontrarem os de Marina. Por um instante, o mundo pareceu se resumir àquele olhar. «Estamos aqui para celebrar um recomeço», disse ele, a voz ganhando uma força frágil. «Mas não podemos construir um futuro honesto sem antes confrontar a verdade sobre como o passado foi destruído. O fechamento desta clínica, o lugar que era um refúgio para tantos, não foi uma fatalidade do mercado. Foi um ato deliberado, uma decisão cruel movida pela ganância. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões, seu corpo enrijecendo. Fabiano fez uma pausa, engolindo em seco, como se as próximas palavras fossem cacos de vidro em sua garganta. Essa decisão foi tomada pela minha família. A Alencar Corp, liderada pelo meu pai, comprou este terreno de forma fraudulenta, sabendo que destruiria o único amparo de dezenas de famílias, incluindo a de uma pessoa que está aqui hoje. Ele não precisou dizer o nome dela. Todos os olhares se voltaram para Marina, mas ela só conseguia ver Fabiano, a verdade estampada em seu rosto como uma ferida aberta. A dor que ela carregava em silêncio por anos, agora, era uma verdade pública, exposta pela mesma família que a havia causado. A traição e a validação se chocaram dentro dela em uma onda avassaladora. Ignorando o caos que suas palavras haviam criado, Fabiano se dirigiu diretamente a ela, sua voz agora um apelo íntimo em meio à multidão. Este lugar foi fechado pela ganância da minha família. Hoje ele reabre em nome do seu irmão, Davi.
e é dedicado à memória dele. Eu não posso apagar a sua dor, Marina, mas peço que me ajude a transformar essa herança de vergonha em um legado de esperança. Ele estendeu a mão na direção dela, uma oferta que ia muito além de um emprego. Eu não quero apenas financiar isso. Eu quero que você comande este instituto ao meu lado. Ensine a todos nós o que você me ensinou. Por favor. A sinceridade em seus olhos era inegável. Um homem abdicando de seu poder para implorar por redenção, oferecendo a ela não caridade, mas justiça. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Marina. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma libertação dolorosa. Ela via diante de si não o herdeiro do homem que destruiu sua vida, mas um filho quebrando as correntes de seu pai, um homem disposto a demolir seu próprio império para construir algo significativo sobre as ruínas. Lentamente, ela começou a caminhar em direção ao palco. Cada passo era pesado, mas firme. A multidão se abriu para ela, um corredor de silêncio respeitoso. Ao subir os degraus e ficar ao lado dele, ela não disse uma palavra. Apenas pegou a mão que ele lhe estendia. Aquele gesto selou tudo. O perdão, o fim de sua solidão e o início de um propósito compartilhado. Diante de todos, a garçonete e o milionário não eram mais definidos por seus passados, mas pelo futuro que escolheram construir juntos. O casamento de Fabiano e Marina não aconteceu em um salão opulento, mas no jardim recém-plantado do Instituto Davi. Não havia sussurros polidos ou o tilintar de talheres de prata, mas o som genuíno de risadas de crianças e conversas animadas de pais que finalmente haviam encontrado um porto seguro. Fabiano, em uma camisa simples, parecia ter rejuvenescido uma década. A rigidez em seus ombros substituída por uma leveza que o dinheiro nunca pôde comprar. Marina, radiante, não era mais uma sombra invisível, mas o centro luminoso daquele novo universo. Uma força de calma e competência que agora guiava não apenas uma criança, mas uma comunidade inteira. Eles não eram um milionário e uma ex-garçonete, mas dois parceiros que haviam encontrado no propósito compartilhado a mais profunda forma de amor, transformando as ruínas de uma tragédia familiar em solo fértil para um recomeço coletivo. Os dias de Fabiano Alencar não eram mais medidos por balanços trimestrais, mas pelos pequenos e monumentais avanços das crianças no Instituto. Ele trocou as salas de reuniões corporativas por salas de terapia sensorial, aprendendo a se comunicar através de texturas e cores, descobrindo um mundo de sensibilidade que sua antiga vida jamais lhe permitiria enxergar. Sob a liderança conjunta dele e de Marina, o Instituto Davi se tornou uma referência, não apenas por seus recursos, mas por sua filosofia baseada na empatia e no respeito à individualidade de cada criança. A fortuna dos Alencar, antes um instrumento de poder e ganância, foi redirecionada para financiar pesquisas, treinar profissionais e, acima de tudo, garantir que nenhuma outra família sentisse o desamparo que Marina e Davi conheceram. Fabiano descobriu que o verdadeiro legado não estava no império que ele herdou, mas no refúgio que ele estava construindo. Durante a celebração do casamento, em meio à música suave e ao calor humano, Pietro, que antes se encolhia com o excesso de estímulos, caminhou com uma segurança recém-descoberta através do jardim. Ele se aproximou de Marina, que conversava com um grupo de mães, e esperou pacientemente. Quando ela se virou para ele, um sorriso iluminando seu rosto, o menino estendeu uma pequena flor que havia colhido. Ele a abraçou com uma ternura que fez o coração de todos ao redor parar por um segundo. E então, em um sussurro claro e audível, pela primeira vez, ele disse a palavra que selaria aquela nova família, a palavra que era a prova final da cura e do amor que haviam florescido ali. Mamãe.
Fabiano, observando a cena de longe, sentiu as lágrimas que não chorava há anos escorrerem livremente, não de dor, mas de uma gratidão avassaladora. O futuro deles se desenrolou a partir daquele momento, uma melodia contínua de propósito e afeto. A história de Fabiano, Marina e Pietro tornou-se um lembrete poderoso de que a redenção é possível, não através do esquecimento, mas da reparação ativa. O legado de Davi não era mais uma memória de perda, mas uma força viva, presente em cada criança que encontrava sua voz, em cada pai que aprendia a entender a linguagem silenciosa do amor. Relatos como este nos mostram que até as feridas mais profundas podem se transformar em fontes de cura para o mundo. E é por isso que sua inscrição neste canal é um gesto tão valioso, pois nos ajuda a continuar compartilhando a prova de que a empatia pode, de fato, reconstruir qualquer coisa.